sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo desse utilíssimo livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como falamos ao longo desse tempo, esse livro estuda o livro dos médiuns. São comentários que são feitos ajudando a gente a colocar em prática o ensinamento, porque às vezes, meus amigos, o ensinamento fica com uma teoria e a gente reflete pouco acerca da teoria e fica um pouco difícil a aplicação. Mas Emmanuel vai nos ajudando e hoje ele está comentando no capítulo 31. O capítulo 31 do Livro dos Médiuns, ele vem trazendo as dissertações espíritas. Mensagens sobre o espiritismo, sobre o médium, sobre as reuniões espíritas, e Kardec coloca até umas comunicações apócrifas. É tão interessante nós estudarmos isto, porque às vezes nós ficamos com o nome e paramos ali no autor, né? No espírito que se identifica, e a gente esquece de ver o conteúdo. E hoje, sobre esse capítulo 31, é a primeira dissertação, que é uma página de Santo Agostinho sobre o Espiritismo. E ele fala assim: tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dada, é verdade, gozá-la nesta existência, mas não sereis felizes se não tornardes a viver neste globo, para considerar do alto da obra que tiverdes começado e que se desenvolverá sobre os vossos olhos? Sede encoraçados por uma fé firme e inabalável contra os obstáculos, que parece levantar-se contra o edifício, cujos fundamentos pondes. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo assentou a primeira pedra. Coragem, portanto, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí, Deus coroará a vossa obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seus discípulos, todos aqueles que apenas nos lábios têm a caridade. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse, sem o que a vossa fé será estéril para vós. Essa mensagem de Santo Agostinho, meus amigos, lendo agora, foi para mim, assim, muito consolador. Porque a gente vive assim, né? Na casa espírita, no movimento espírita, nas dificuldades. A Rádio Rio de Janeiro também, os amigos sabem da questão, né? E a questão financeira, muitas vezes, para a gente dar conta das tarefas, ou até fazer aquilo que a gente tem desejo. Né? Os amigos já sabem aqui no Teresa d'Ávila, a gente precisa vender a casa de Niterói, a gente precisa fazer uma obra. E isso, né, já vai fazer agora, no mês de junho, 1 ano que a gente está na casa, e a gente fez assim, uma melhoria para entrar. A casa está funcionando, mas ainda não são as condições ideais. E a gente às vezes fica parado, pensando assim, né? E assim, só não se entra, meus amigos, num desânimo, porque não dá tempo, porque tem trabalho. E aí, desanimado, não vai dar para trabalhar, né? Então a gente tem assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como o trabalho é terapêutico, é terapia mesmo, para a gente não entrar numa questão. Mas às vezes o coração fica apertadinho, né? Ah, gostaria tanto. E as coisas da vida acontecem do nosso jeito. E aí, Santo Agostinho vem falando para a gente ter confiança na bondade de Deus e ser clarividente em função da nova vida que nos destina. Por quê, gente? A doutrina espírita,
A ideia espírita, ela é o pórtico para um futuro feliz. Quando ela estiver incorporada em nós, quando ela se extravasar do nosso coração para as pessoas que nos cercam, com toda certeza haverá muita felicidade. Haverá muita paz, as nossas relações serão melhores, as nossas dores se não deixarem de existir, mas elas vão encontrar consolação. Nós seremos apoiadores mútuos de forma consciente. Então, na verdade, essa ideia de Deus, da reencarnação, né, da imortalidade, da comunicabilidade entre os espíritos, da pluralidade dos mundos, ela é altamente consoladora. E a tarefa principal de todos nós, espíritas, é extravasar essas ideias, divulgar, não só através de palavras, mas principalmente pelo comportamento nosso. E o comportamento diante de uma boa ideia não pode ser aquele comportamento pessimista, né? Porque a boa ideia, ela vai trazer alegria. Muitas vezes não é alegria imediata, como ele fala, né? A gente pode até não ser feliz nessa encarnação, não ver isto nessa encarnação. Mas que grande alegria será, diz Santo Agostinho, se a gente olhar do alto a obra que a gente começou e observar que ela vai ter um desenvolvimento. E aí ele vai falando uma coisa, meus amigos, que como serviu esse momento para o meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os amigos ouvintes. Sedes encoraçados por uma fé firme e inabalável contra os obstáculos que parecem levantar-se contra o edifício. E aqui eu falei da obra material, mas muitas vezes a gente vai encontrando obstáculos na própria divulgação da doutrina, não é? No próprio andamento da doutrina, vez por outra surgem ideias um tanto estranhas, um tanto difíceis, e a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, parece que avança e não avança tanto, mas ele fala, essas questões, obstáculos, né? Se levantam contra o edifício, mas os fundamentos foram colocados e as bases são as bases cristãs. O Jesus é quem assentou a primeira pedra. Então ele fala, coragem, portanto, arquiteto do Divino Mestre. Gente, se Jesus assentou a primeira pedra, e a gente está construindo, mesmo diante dos obstáculos, o alicerce é inabalável. O alicerce é inamovível. E qual é a nossa questão? Essa coragem que tem a ver com o nosso coração, nosso sentimento, né? É a gente trabalhar, porque Deus vai coroar a nossa obra. Deus coroará a nossa obra. E aí eu falei aqui da obra material do Teresa d'Ávila, mas vamos falar da obra da educação, da evangelização das almas, o trabalho do perdão, o trabalho do entendimento, o trabalho da perseverança, o trabalho muitas vezes solitário da consolação, não é? Que muitas vezes você começa com um grupo, daqui a pouco o grupo vai soltando, vai largando. Então tudo isso, gente, é ponto de apoio para a consolidação da nossa fé. E ele fala, não basta crer. É preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse, sem o que a vossa fé será estéril para vós. Nesta fala linda de Santo Agostinho, a gente vai vendo, né, o ânimo, esse ânimo que esses bons espíritos incessantemente e incansavelmente reativam em nós. E aí Emmanuel, acerca desta página, ele dá uma mensagem, né, através do nosso Chico Xavier, na reunião pública de 19 de setembro de 1960, cujo título é Atualidade Espírita. E ele diz assim, espíritas,
O mundo de agora é o campo de luta que fostes conclamados para servir. Todas as rotas oferecem contradições terríveis. A cada trecho, surpreendemos os que falam em Cristo, negando-lhe o testemunho. Ouvimos os que pregam desinteresse, agarrando-se à posse. Os que se referem à união, disseminando a discórdia. Os que exaltam a humildade, embriagando-se de orgulho. E os que receitam sacrifício para o uso dos outros, sem se animarem a tocar com um dedo os fardos de trabalho que os semelhantes carregam. E isso, meus amigos, é uma visão que se tem geral do mundo que se vive, né? Às vezes a criatura é boa pregadora, mas não é excelente executora. É interessante que o programa é gravado. E hoje, indo ao supermercado, eu encontrei um grande amigo, ele é pastor da Igreja Batista Barão de Itacuruçá. Nós nos encontramos uma vez num culto ecumênico. E aí, a partir daí, a obra Bom Dia Amigo, que é uma obra que ele escreve todo ano, é uma referência a um texto literário, a um dito bíblico, para cada dia do ano, ele anualmente me envia essa obra. É o pastor Israel, da Igreja Batista Barão de Itacuruçá. E aí foi muito interessante que eu fui ao mercado. E um mercado de atacadista, né? Um mercado grande. E encontrei ele com um outro amigo da igreja, né? Não sei se era pastor também, mas ele eu sabia que era. E ele, assim, de bermuda, fazendo umas compras pesadíssimas. Com certeza, algum evento que haveria na igreja, né? E tudo, pelo material, parecia ser alguma coisa ligada a churrasco, alguma questão assim, e ele carregando aquele fardo, né, junto com lá a outra pessoa que era um colaborador. Então, meus amigos, vamos observar só, né? Esses exemplos estimulam. Porque na casa espírita nós vivemos muito isto, né? A gente é aquele que lava o banheiro, aquele que varre o chão, aquele que acalma a criança, aquele que faz a comida, aquele que serve a comida, aquele que carrega o peso, é isso que a gente é, né? Mas muitas vezes, ao nosso redor, às vezes até no nosso ambiente, a gente é levado, eu falo assim, maliciosamente a ver o que o outro não está fazendo. E aí nós nos envolvemos pela sintonia do outro, né? Pela sintonia do outro. Ah, mas fulano fala tanto e não faz, essa questão toda. Quando, na verdade, gente, Emmanuel está convidando a gente a um outro movimento. A nossa Rádio Rio de Janeiro nos convida a esse outro movimento, que é darmos conta da nossa administração, do nosso tempo, né? do nosso labor. E Emmanuel, então, vai falando pra gente assim, ó, ontem, contudo, noutras encarnações, éramos nós igualmente assim. E me desculpe, Emmanuel, vou pedir uma licença aqui. Às vezes não é nem em outra encarnação, gente. Às vezes é nesta mesmo. Nós temos uma grande amiga, querida amiga mesmo, que ela falava assim, Deusa, eu antes de conhecer, ela era do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, né? Antes de conhecer aqui o núcleo, conhecer a doutrina, eu, assim, casada, cuidava da minha casa, né? E ali foi um casamento por amor mesmo, por afeto, né? Eu cuidava da minha casa, aí sobrava tempo, né? Porque no começo, quando a pessoa não tem ainda os seus filhos, né? Não tem, então fica muito fácil. E ela falou assim, eu passava a tarde lendo revistas. Era num ponto assim, eu lia tanto que até o jornaleiro passou a me ofertar, né? A me emprestar, porque senão era uma despesa muito grande. E eu passava a tarde todinha assim, até a hora de preparar o jantar para o marido chegar. Olha só como mudou. O nosso tempo é esse tempo de nós nos olharmos, né? E vermos além, porque nós nos impressionamos muito com o papel e a visão material das coisas, mas a vida não é só isso.
a vida é muito mais, não é? Às vezes a gente inicia algo numa encarnação para acabar em outra. E quando eu falei nessa mesma encarnação, essa amiga querida, era isso, gente. Ela passava o tempo com revista. Aí ela trabalhava muito lá no Pedro e Paulo, mas trabalhava muito, até porque morava perto, era uma trabalhadora. E aí quando a pessoa fala, mas você trabalha assim, tô recuperando o tempo. E ela sempre trabalhou muito. E aí ela dava conta da casa e no Pedro e Paulo era uma das trabalhadoras da cozinha, naquele momento uma cozinha muito ativa, uma cantina, tinha cantinho das mães, e ela sempre trabalhou muito, se dedicou muito, né? Então, por que antes ela perdia tempo? Porque ela não tinha o conhecimento da mensagem. Então vamos ver, alguns de nós não nascemos em berço espírita. Ou até podemos ter nascido, mas não estávamos despertos para realidades espirituais. E aí a gente perdia tempo, né? A gente disseminava a discórdia através da maledicência, a gente era orgulhoso daquilo que tinha, a gente não fazia nenhum esforço, né? Vivia na lei de menor esforço. Então a vida de alguns de nós pode ter sido assim. E aí, com o conhecimento da doutrina, a gente começa a despertar, não é? A gente começa a valorizar as oportunidades, as criaturas que surgem. Isso é um processo, meus amigos. É um processo que vai acontecendo com cada um de nós. E aí, à medida que a gente vai despertando, Emmanuel continua dizendo: ontem, não é? Contudo, noutras reencarnações, éramos nós igualmente assim. Recorríamos à cruz do Senhor, talhando cruzes para os braços do próximo. Exalçávamos o desprendimento, entronizando o egoísmo. Louvávamos a virtude, endossando o vício. E clamávamos por fraternidade, estimulando a perseguição a quem não pensasse pela nossa cabeça. Olha só, meus amigos. E a gente fica olhando assim, muitas vezes o ontem não foi tão ontem, né? Às vezes iniciamos na doutrina, mas tendo essas posturas. E aí a postura de muitos irmãos ainda, que se tornam perseguidores, né? Que não consegue se desprender. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu poderia ajudar, mas a pessoa não ajuda. Ah, não, tem meu futuro, tem minha família, né? Eu digo em termos de bens materiais mesmo sabendo que vai deixar, mesmo sabendo que o que a gente tem, a propriedade legítima, ela está dentro da gente, não está do lado de fora, mas muitas vezes a gente se apega a questões transitórias, sem ver o que é o essencial, né? E aí, quando a gente olha no outro, a gente pode olhar que aquela pode ser a nossa história também. Então, continua Emmanuel falando. Hoje, no entanto, a doutrina espírita restaura para nós o Evangelho, em versão viva e simples. E aí, quando Jesus traz os exemplos, meus amigos, é essa vida e a simplicidade de Jesus, porque Jesus é a pureza da lei. E a nossa dificuldade está justamente em entendermos essa simplicidade. Não mais o Cristo abençoando a carniçaria da guerra. Nem a guerra entre nações, nem a guerra entre os lares e nem a chamada guerra íntima, não é? Porque eu não preciso matar ninguém para melhorar. Eu tenho que, na verdade, me acolher, amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso trabalhar esse auto-amor, ver o estágio que eu cheguei para dar o passo seguinte. Não mais o Cristo abençoando a carniçaria da guerra. Não mais o Cristo monumentalizando em prata e ouro. Não mais a escravidão religiosa, imaginariamente do Cristo. Não mais imposições e convenções supostas do Cristo. Agora, como devia ter sido sempre, encontramos no Mestre Divino o companheiro da humanidade
ensinando-nos a crescer no bem para a vida vitoriosa. Não nos baste, pois, simplesmente crer. Em toda parte, é necessário sejamos o exemplo do ensino que pregamos. Por quê? Se o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus, a doutrina espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo, em nós e por nós. Então, é essa questão da divulgação da ideia. Quantas vezes, e a gente às vezes até conversa sobre isso, meu Deus do céu, né? A evangelização, a mocidade da casa vai indo a passos lentos, são poucos, enquanto determinadas igrejas juntam a gente à beça, consegue agregar tanto, e a gente pode cair nessa falta de ânimo. A gente pode começar a entrar nessa falta de fé. Mas, na verdade, gente, o alicerce é do Cristo. E quando se fala em educação, em transformação, em moralização, é obra de séculos. Ele vem dizendo, quando Emmanuel nos fala nessa página sobre a atualidade espírita, ele vem dizendo, né, que, assim, a gente durante muito tempo pode ter pregado o desinteresse agarrando a posse, né? Quanta dominação religiosa em função de posses materiais. Quanta discórdia foi feita na aparente fala da união, né? Mas jogando uns contra os outros, partidos, guerreando, vendo quem vencia. E, em princípio, às vezes para vencer a ideia, chegando até a aniquilar o outro fisicamente, né? Quanto orgulho por posses, por conhecimentos, por situações que passaram, né? Quanto sacrifício nós impusemos ao nosso próximo. A gente pensa muitas vezes na escravização. Mas quantas vezes nós escravizamos pai, mães, parentes para que os nossos caprichos fossem satisfeitos? Exigimos dos outros o atendimento pronto, não às nossas necessidades reais, mas às necessidades imaginárias que nós inventamos pelos nossos caprichos, pelo nosso orgulho. Então, meus amigos, somos nós que estamos aqui. Somos nós que nos encontramos na própria seara doutrinária, no próprio trabalho. Mas somos nós que fomos aceitos por Jesus. Somos nós que a espiritualidade, responsável pelas nossas casas, por esse projeto generoso de renovação através da doutrina espírita, nos acolheu, nos abraçou. Então, se nós fomos acolhidos, nós fomos abraçados, cumpre-nos o dever de sermos esses, conforme disse Santo Agostinho, os arquitetos de Jesus. E através dessa base de conhecimento, né, a gente passar esse conhecimento de Jesus, da doutrina espírita, primeiro passar para nós. E a cada momento eu tenho que pensar assim, isso tem valor realmente para mim? Quando isso começa a ter valor, o nosso sentimento vai se iluminando. Então, através de nós passaremos também esse conhecimento para aquele que chega, sem julgamentos, sem preconceitos, sem distinções. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.